Olá, galerinha. Nas nossas últimas aulas, antes do afastamento, devido ao coronavírus, estávamos vendo todo o processo de crescimento e de mudança do Brasil na Primeira República. Nas últimas aulas falamos das políticas dos governadores, que era um mecanismo político criado pelo Campos Salles, pelo presidente Campos Salles, que ocorreu entre 1898 e 1902, que garantia a harmonia entre o governo federal e estadual, que assegurava os interesses de ambos os lados. Vimos também o processo do coronalismo, onde os coronéis tinham total mando na sociedade, devido a eles terem o poder do café, o poder do dinheiro estarem na mão deles. Então, o maior poder na época era o municipal, então eles escolhiam quem eles queriam e a forma de governo. Vimos também o processo da política do café com leite, que enquanto os coronéis dominavam todo o poder local do estado, tanto em São Paulo quanto em Minas Gerais, eles faziam o revezamento, escolhiam os candidatos, ora São Paulo, ora Minas, trazendo interesse sempre por maior desenvolvimento, tanto para São Paulo quanto para Minas. Tendo sequência no conteúdo que vimos anteriormente ainda em sala de aula, o convênio de Taubaté, que foi a questão que com a quebra da Bolsa de Valor, o governo foi comprando todo o café, o governo estadual e o governo federal, trazendo toda a base do café sendo estocado para ele não arrumar maiores conflitos com os cafeicultores da época. E agora, a nossa primeira aula online, a gente vai falar dos contrastes da República, do Brasil República. Vindo com esses contrastes do Brasil República, vamos falar da Bela Époque brasileira. O que foi a Bela Époque brasileira? Ela ocorreu no final do século XIX e foi marcada por uma grande euforia da Europa, aonde eles começam a pensar em desenvolvimento, tecnologia, progresso. A palavra que se falava era modernização. Pensava-se em modernizar o Brasil de uma forma mais intensa. Aonde se via esse processo de modernização? Na Europa. Então, La Belle Époque vem do francês, Bela Época. Devido a todo o processo de crescimento, modernização, logo após a proclamação da República, o período foi compreendido entre 1898 e 1914, que ficou conhecido como Bela Época, onde, quando os representantes de café, os cafeicultores, assumiram o poder, eles procuraram o quê? Trazer a capital federal para o Rio de Janeiro, aonde passou por diversas mudanças. O Rio tinha que se adaptar aos padrões europeus. Então, o que ele pegava? Eles tiveram que fazer grandes modificações no Brasil. A ideia era copiar as cidades europeias e varrer qualquer vestígios que ocorresse do governo imperial. Os cafeicultores e outros fazendeiros, eles financiavam artistas, arquitetos, urbanistas, engenheiros, sanitaristas, para que eles pudessem bancar todo esse processo de modernização para que o Brasil tornasse-se o mais possível parecido com o padrão europeu. Só que, para eles modernizarem o Brasil, eles tinham que alargar ruas, modificar muito a estrutura que ocorria. E o que ia acontecer com as pessoas que ali estavam? As ruas, para serem largas, precisariam se destruir parte das casas que estavam próximas às ruas. E aí surge o que ele chamava de os excluídos da República. Para a oligarquia e o regime republicano, significou um acesso direto ao poder. O processo de república levou diretamente o poder na mão das oligarquias. Lembrando que a oligarquia é um pequeno grupo
de pessoas com poder. Quando a gente fala nessa questão, o Estado, para ganhar mais dinheiro, mudar o perfil de cidade e levar uma vida de estilo europeu, restou grande parte, né, dessa população, que era trabalhadores rurais e operários, aqueles que tinham nascido nas indústrias, empregados, né, de comércio, serviços. A sua grande maioria não eram excluídos, principalmente do voto, então eles não tinham direito à participação política. E com isso, quando a partir do momento que não significou tanto essa questão de mudança para eles numa forma política, essa população começa a se revoltar, ela começa a se rebelar. A política durante todo o período da Primeira República, a maior forma de manifestações era através da imprensa, protesto, rebeliões, saques, greves. Em suas lutas políticas, grandes populações tiveram que enfrentar intensas repressões, onde a maior parte de suas reivindicações foi tratado pelo aumento dos casos, né, que eram os casos de polícia, e muitas vezes terminavam em grandes tragédias. Por que isso? Porque a população tinha uma visão com a construção da República e a oligarquia tinha outra visão.